dia, boa tarde, boa noite, querido telespectador. Hoje estamos ao vivo, dia 22 de setembro de 2012, começando aí a estação da primavera. Estamos aqui ao vivo, depois de uma chuva muito esperada essa semana aqui na nossa cidade de Nova Friburgo. E ontem choveu e ajuda aí um pouco nas queimadas, a sanear um pouco aí o ambiente. E nós estamos aqui mais uma manhã juntos com você, participando aí ao vivo, através do nosso telefone, que está aparecendo na telinha daqui a pouco. Para você também que assiste as reprises e que queira participar, pode nos mandar um e-mail através do ternatv@oi.com.br, e também você que nos assiste através do YouTube. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês, e é esse o nosso papel aqui no Terceira Revelação, apresentar a doutrina espírita tão esclarecedora, tão consoladora. E nós agora estamos aqui vivenciando no nosso país um momento muito importante, que é o momento da política, momento aí que nós temos esse dever realmente de escolher os nossos candidatos, o que a gente achar melhor, e é muito importante esse papel que o cidadão, a gente desempenha nesse processo aí político, nesse processo democrático, porque nós escolhemos realmente os candidatos que nós aí achamos que seja melhor. E é importante esse processo, esse momento, porque as escolhas, né, o que nós vamos passar aí no futuro vai depender exatamente desse voto, dessa situação presente que nós estamos vivenciando. Então, hoje, ao longo do programa, vamos falar aqui o que a doutrina espírita tem a nos esclarecer sobre isso, tem a nos elucidar sobre esse assunto, sempre aqui lembrando que a doutrina espírita, ela tem que ser estudada, ela tem que ser conhecida, porque ela realmente pode transformar, ela tem esse poder de transformar a humanidade, apresentando a reencarnação, apresentando mundos habitados, apresentando a comunicabilidade com os espíritos, sempre através das 5 obras básicas, como a gente sempre lembra aqui: o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, né? Nós aqui, ao longo desses 9 anos, completamos aí agora no mês de agosto, 9 anos do programa Terceira Revelação, sempre com essa responsabilidade de transmitir a doutrina espírita realmente como ela foi codificada, e ela tem realmente que ser conhecida, estudada e divulgada, baseada nessas obras, porque senão, como a gente já vem falando aí ao longo desses últimos programas, enfatizando bem, é ainda uma mera desconhecida para a humanidade por causa disso, por causa dessas mistificações, dessas incertias aí que são feitas na doutrina e que realmente prejudicam o seu conhecimento para a humanidade. Então, nós estamos aqui nesse momento. Bom dia, né, Zé Manuel? Muito importante, mais um sábado aqui ao vivo, falando desse momento aí tão importante que é o momento da política, né? Sim, queridos telespectadores, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos internautas do mundo inteiro e que interagem conosco. Quero até mandar um abraço aí para o Heraldo Orato, que lá no Espírito Santo, em Vitória, leu o livro, já tinha lido o livro do Sam Harris, que eu comento aqui às vezes, aquele filósofo ateu, e que faz Carta a uma Nação Cristã, e o Heraldo mandou um e-mail para a gente comentando, dizendo que há uma sintonia enorme da tese tratada pelo Sam Harris e a Gênese e o Espiritismo em geral, como a gente pode observar em todas as pessoas que raciocinam livremente. Quem raciocina livremente vai chegar à doutrina espírita com certeza, porque o espiritismo é a lógica, é a razão. O espiritismo é o conhecimento da realidade universal, da realidade de Deus, e ninguém pode fugir a essas realidades que são expressas pela natureza, pelas leis estabelecidas na ordem universal. Ninguém pode negar, ninguém pode se afastar, ninguém pode fugir, ninguém pode ter medo de conhecer isso aí. É esse o conhecimento da verdade a que Jesus se referiu quando disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então os homens racharam o mundo com várias verdades, cada um embarcou na sua e não admite prova contrária. Quando o Espiritismo busca as provas contrárias para, se necessário for, reformar os seus conceitos, as doutrinas fogem, como tem um ditado cristão que é aplicado nesses casos. As doutrinas, as religiões fogem das contestações, fogem da verdade verdadeira, como dizem os cristãos antigos, como o diabo foge da cruz, porque tem medo da verdade.
Logo, verdade não pode ser verdade de cada religião, de cada igreja, de cada livro. Verdade ou ela é universal ou ela é uma concepção nacional, regional, uma concepção filosófico-doutrinária que não pode ser estendida universalmente por não corresponder com a realidade do universo, com a verdade verdadeira. Então, vejam que vá lá no Irã, vá lá na Indonésia, vá nos países, por exemplo, islâmicos, pregar que Jesus é o único salvador para você ver o que vai acontecer. Vem eles aqui pregar que Maomé que tem que ser imposto, porque sem Maomé não tem solução. É complicadíssimo, porque cada um tem uma verdade, cada um tem os seus dogmas de fé, que são dogmas imutáveis, são dogmas inquestionáveis, e a fé é uma fé cega. Então, cada um tendo a sua fé, isso não vai juntar nunca, isso não vai resolver nunca o problema e nem vai libertar ninguém, porque essa verdade que Jesus recomendou, que uma vez conhecida liberta, essa verdade não é a verdade que é veiculada aí com o nome de verdade, não. Isso são preconceitos de seitas, de religiões mesmo, de doutrinas filosóficas, de pensamentos humanos, mas não condiz. O que condiz com a verdade é o que são aqueles conceitos, aqueles conhecimentos capazes de encarar face a face a razão em qualquer época da humanidade. Para se considerar verdade inabalável, verdade verdadeira, essa verdade tem que ser universal, tem que encarar a razão. Quando não encara a razão, não encara a inteligência, não encara o bom senso, é porque não é verdade. Aí é preconceito, aí tem que ser reformado. E o que nós precisamos em matéria de planeta é reformar o conhecimento que aí está concretizado ou concretado como sendo conhecimento de Deus, é mudar tudo isso, é triturar tudo isso, peneirar e tirar realmente aquilo que encara a razão, aquilo que pode ser sustentado hoje, amanhã e sempre. Esse é o propósito da doutrina espírita, trazer um bojo de esclarecimentos para que a humanidade em geral conheça a verdade verdadeira e não a verdade concebida pelos grupos, como eu estou aqui destacando bem. Até para fazer frente a essa fase de intolerância religiosa que nós estamos vendo aí e que não tem solução sem a implantação das regras e das normas que o Espiritismo consolida. Vão ser todos espíritas? Não. A intenção não é que todos sejam espíritas. A intenção é que todos conheçam as ideias, conheçam as revelações contidas aqui no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno e no livro Gênesis. São as 5 obras básicas fundamentais da doutrina espírita, que a humanidade conheça esse conjunto, essa doutrina harmônica, filosófica, científica e religiosa, a fim de que o mundo possa mudar. Senão não vai mudar, vai continuar sendo perdido, estragado. Não, porque todas as almas que aqui estão passando pelo que estão passando, todas as almas que estão aqui em conflitos, confrontos, preconceitos, ódio, rancor, mágoa, são todas filhas de Deus. Não estão perdidas, não estão perdidas, estão no processamento. Mesmo a nossa intenção não é transformar o mundo num paraíso, mas é transformar as pessoas, levar às pessoas o conhecimento de informações, de regras, que são as regras do Criador, da inteligência suprema. E obedecidas, conhecidas essas regras, a inteligência que é o espírito encarnado ou desencarnado, essa inteligência se elabora, se aprimora, se purifica e se harmoniza com o bem, com a paz, com a justiça, com a fraternidade, que é o ideal máximo da criação, a perfeição moral e intelectual. O panorama conturbado do planeta, como eu disse, não é perdido. Mostra uma fase da humanidade, uma fase do conjunto. E essa humanidade, eu devo aqui destacar, porque essa semana eu estive conversando com um amigo, uma pessoa muito lúcida, uma pessoa muito bacana, que é um endocrinologista, meu amigo. Ele me fez uma pergunta sobre, por exemplo, ele disse que viu uma palestra do Padre Léo, que tem na Canção Nova, parece. Esse Padre Léo já desencarnou,
já há algum tempo, mas ele tem umas palestras tão interessantes, tão elucidativas e tal. É lógico que na ótica católica, então tem coisas lá, como essa origem da pergunta, que foi em função das palestras do Padre Léo, que eu assisto, e quando ele falou, eu já tinha assistido, eu conheço tudo, eu assisto tudo, como eu não recomendo só para que vocês assistam, eu assisto, eu participo, eu procuro compreender, ver o que estão falando, como estão agindo, para eu poder ver se isso encara comigo, se eu estou a fim de continuar aqui, porque aqui eu encontro umas explicações mais avançadas, eu assisto. Então, ele falou, pois é, o Padre Léo falou que a reencarnação não pode existir, porque os espíritos estão vindo como? De onde? Se a população está sempre aumentando, está sendo reencarnação de quem? Se hoje nós temos 7 bilhões, há 100 anos nós tínhamos 1 bilhão e 900, e de onde está vindo esses reencarnação de quem? Então, eu estava explicando para ele. Isso aí são colocações que as pessoas que aceitam uma única vida param aí. Então isso é bobagem, realmente reencarnação é bobagem. Mas aí cairia numa outra complicação, que se não é reencarnação, é Deus que está criando. E como eu disse no programa passado, se todos que estão aqui, 7 bilhões de almas, foram criadas na concepção, para quando vieram aqui nesta oportunidade, essa única, segundo eles, Deus podia ter melhorado isso. Deus é o único que não melhora os seus produtos. Enquanto na Terra, enquanto os homens imperfeitos como nós, estamos sempre aprimorando os nossos produtos, os automóveis de hoje não podem ser comparados com os de 20 anos passados, nem com os de 5 anos passados. Os computadores de hoje não podem ser comparados com os computadores de 10, 20 anos passados. Tudo hoje que o homem produz está mais elaborado, mais aperfeiçoado, mais aprimorado, mais útil, mais eficaz. Tudo hoje que o homem inferior, imperfeito como nós somos, produz, está hoje mais elaborado do que ontem. E por que então essa humanidade de 7 bilhões, criada por Deus há menos de 100 anos, não está sendo também elaborada? Deus é o único que não tem interesse em melhorar os seus produtos? Por quê? Então essa é uma complicação gerada pelo questionamento de que a humanidade não tem um passado, não tem outras vidas para trás. Pois bem, vem a dúvida dele. Mas de onde estão surgindo? E eu expliquei, humanidade não são os espíritos concentrados nesse planetinha, que é um planetinha irrisório, insignificante. O próprio sistema solar corresponde a menos que um átomo no universo só que nós conhecemos. Eu já mostrei matéria para vocês aqui de cientistas australianos com um conjunto de cientistas europeus e americanos, pela iluminação do universo, chegaram à conclusão de 70 septilhões de estrelas no universo que o homem já conseguiu detectar. 70 septilhões de estrelas. É o número 70 acompanhado de 24 zeros. Então, imagine, isso significa mais que todos os grãos de areia que existem no planeta Terra. Então, eu expliquei para ele, não se pode conceber humanidade como isso que está aqui, nesse átomo universal. Não se pode conceber que Deus esteja criando e desenvolvendo o seu projeto universal infinito aqui, à luz do planeta Terra. Não se pode conceber isso. Os espíritos que hoje estão aqui e que aqui ainda não estiveram, claro que eles estão vindo de outras plagas do universo, de outros mundos, de outros planetas, onde lá fizeram os seus sistemas primitivos, evolutivos, como nós já tivemos na Terra. A idade da pedra, a idade primitiva do desenvolvimento da espécie humana, desde a sua origem até o momento de hoje, esse processamento que já aconteceu na Terra, ele continua acontecendo em bilhões de mundos espalhados pelo universo. Só na nossa galáxia, aqui no nosso conjunto planetário estelar, chamado Via Láctea, só na Via Láctea nós temos mais de 2 bilhões de planetas semelhantes à Terra, como eu também já mostrei aqui para vocês em outros programas. A Terra, o sistema planetário nosso aqui, a Via Láctea,
mais da metade das estrelas possuem planetas semelhantes à Terra. São conclusões científicas, não são espíritas. Mas o que o espiritismo entra aí explicando? Que em todo o universo, a inteligência humanizada, individualizada, com livre-arbítrio, está desenvolvendo o processo evolutivo. Essa passagem pela Terra é um determinado momento em que nós aqui aportamos para continuarmos nos exercícios da inteligência e dos sentimentos aqui neste planeta, para daqui sairmos para outros. Então essa quantidade enorme de espíritos que está aqui, cada vez maior, ela está vindo da cidadania universal. Ela não está esperando para ser criada quando alguém aqui houve uma concepção, Deus então, cria um. Não, isso já está criado. A formação universal é que abastece todos os mundos, todos os planetas da vida necessária, adequada ao desenvolvimento da inteligência, que já é um produto também do desenvolvimento da própria matéria, evolução da própria matéria, a inteligência, que evolui até se individualizar e assumir o livre-arbítrio, que é quando então nós passamos a ser individualizados com consciência própria, com vontade própria e com evolução por nossa conta. A partir desse momento que a nossa matéria-prima, que advém desde o mineral, passa pelo vegetal, pelo animal irracional, até chegar ao ponto da individualização, aí sim nós passamos a existir. Não fomos criados do nada, não fomos criados como uma criação anormal ou privilegiada em relação ao todo. Os Espíritos esclareceram que está nas regras de Deus, que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza, porque o arcanjo, o espírito mais puro, principiou pelo átomo. É uma lei perfeita de justiça suprema. Nada que está criado tem outro propósito que não seja o da perfeição. E para a perfeição, obrigatoriamente, a criação passa pelo processo da intelectualização até se individualizar e ser com esse intelecto em grau mais avançado possível, ser individualizada essa alma e assumir a evolução por conta própria. É a nossa semelhança com Deus. Nós somos inteligência em desenvolvimento. Deus é a inteligência suprema. Nós somos esses fragmentos de inteligência que estamos individualizados e conscientes, com livre-arbítrio, para por nossa conta própria, repito, nós alcançarmos a perfeição. Nessas vindas para cá, como para qualquer outro planeta, nós formamos os grupos sociais. Nós somos animais sociais, nós não podemos viver isolados. Ninguém consegue viver sozinho, isolado. Então nós dependemos uns dos outros, nós dependemos de um conjunto social. E nessa dependência de conjunto social, nós desenvolvemos uma série de virtudes ou de defeitos, de vícios. Nós somos colocados em relação ao próprio mundo, à própria sobrevivência, física, nós nos colocamos com uma série de necessidades que nós temos que supri-las. E para supri-las, nós temos que desenvolver nosso relacionamento, já que convivemos em sociedade. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que tem conteúdo para fazer esse tipo de esclarecimento, mostrando que nós, espíritos imortais, individualizados e conscientes, estamos aqui aportados, vindo de outras partes do universo, mas para que aqui estejamos reunidos juntos para desenvolvermos os nossos sentimentos, desenvolvermos as nossas capacitações em várias áreas, em vários setores, em vários aspectos. Como eu já disse aqui, o visual do planeta não pode mostrar para nós o que está evoluído ou não em termos de divergências sociais. Pode mostrar em termos de evolução a violência. Onde quer que haja violência, está havendo ali um processo atrasado, um processo inferior de manifestação dos espíritos que ali estão. Então a violência nunca demonstra um grau de avanço. Um grau de avanço moral, de avanço na civilização. A violência sempre mostra um grau de inferioridade. Como eu disse na abertura do programa, é em função das verdades concebidas por cada um ao seu bel prazer, de acordo com as suas taras ou idiosincrasias. Cada um admite as suas verdades, entre aspas, e se agrupa. É difícil entender isso à luz das religiões que estão aí predominantes. Quando elas negam a reencarnação,
quando elas pregam uma única vida e quando elas pregam que Deus está criando as almas que estão aqui, lavando as mãos com relação ao resto e ao contrário. Azar de quem está dando azar aqui. Mas vejam, 98% aqui estão dando azar. Se nós formos olhar à luz de uma única vida e de um Criador chamado Deus, nós vamos ver que ou Deus não está meio desorientado, senil, ou Deus está meio perturbado, porque qualquer um de nós no lugar dele já tínhamos melhorado isso. Aí você vai chegar à conclusão que Deus está mal intencionado com a terra, com a gente? Seria uma conclusão lógica à luz de uma única vida. Se ele pode tudo, sabe tudo, por que ele está deixando por conta das igrejas que incompetentemente não estão conseguindo resolver problema nenhum no planeta? Tirando as passeatas, tirando os shows gospel, tirando a fantasia toda que nós estamos vendo aí, não está resolvendo coisíssima nenhuma. Então, é triste analisar isso e fugir da realidade. É triste querer se proteger cobrindo a cabeça, como faz o avestruz, enfiando a cabeça no buraco e deixando o corpo todo do lado de fora. É o que a humanidade está fazendo. Então, toda manifestação de violência é uma manifestação de atraso. A civilização tem que induzir os espíritos encarnados à não violência, à paz, à harmonia. E esse é um papel fundamental das religiões. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos quais são as religiões respeitáveis, os espíritos responderam na bucha: o espiritismo. Claro que não se arrepiem na poltrona, eles não iam responder uma bobagem dessa. Eles disseram que a religião mais respeitável é a religião que faz homens de bem. Mataram a charada ou não mataram? Foi como fizeram a pergunta para Jesus: quem é que nós devemos pagar imposto? Porque queria colocar Jesus numa fria. Quem? Nós devemos pagar imposto a quem? Se ele dissesse que não devia pagar imposto, César acertava ele. E se ele dissesse para pagar, o povo acertava ele. Que aliás acertou mesmo sem... mesmo ele tendo aquela saída de mestre, o povo acabou acertando ele. Mas veja bem, ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Matou a charada. Quando perguntaram para Jesus, mas como a gente vai ser perdoado? Ele ensinou lá na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas. E aí? Passou a bola para a gente. À medida que nós perdoarmos aqueles que nos tenham ofendidos, lavou as mãos. Olha a inteligência, olha a sabedoria, olha a sabedoria. Então, quando Kardec perguntou para os espíritos qual a religião respeitável, ou quais são as religiões respeitáveis, ele disse: as que fazem homens de bem. Olhem para o planeta e vejam quais as religiões que estão fazendo homens de bem. Sabe por que não estão? Porque não tem conteúdo convincente para convencer os indivíduos a fazerem por conta própria o trabalho da sua transformação moral, ética, comportamental adequada para a justiça, a paz e a felicidade. Então a transformação, a eficácia religiosa, ela está no conteúdo que a religião passa para o indivíduo se transformar por conta própria. O indivíduo entra para uma igreja, ele é alcoólatra, ele para de beber. Mas quando ele sai da igreja, se aborreceu, não suportou, não aguentou lá os problemas da própria igreja, ele sai. Quando ele sai, ele volta a beber. Se ele fuma e para de fumar porque o pastor proibiu, ou o padre proibiu, ou o guru proibiu, ele, enquanto está lá, ele para de fumar. Quando ele sai de lá, ele volta a fumar. Por quê? Porque não houve convencimento, não houve o esclarecimento, a educação. Por isso, quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não condicionou isso a igreja nenhuma, nem a livro nenhum. A verdade é o convencimento ético, o convencimento firme, seguro, robusto, daquilo que é imutável por ser verdade. A verdade não tem medo de questionamento, não pode ter medo de nada. Os próprios espíritos disseram aqui na doutrina espírita para que nós desconfiássemos de 10 mentiras, ou melhor, nós desconfiássemos de 10 verdades para não aceitar uma mentira. Os espíritos, olha a colocação dos espíritos: desconfiem de 10 verdades, com o critério de estarem assim evitando aceitar uma única mentira. Olha o escrúpulo da doutrina espírita.
Então não são os espíritas os salvos são os que se resolveram. Como eu disse aqui, ninguém vai para o céu, vai para o inferno ou vai para o purgatório. As pessoas já estão num dos três, ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório, porque é um estado de alma. E esse estado de alma, ele corresponde a um estado de educação, de aprendizado, de sabedoria. Não importa através de que religião, através de que processo. Muitas pessoas que estão em religiões que pregam o contrário às verdades da natureza, que são a maioria, elas conseguem ser éticas, de comportamento excelente, exemplar e boas. Por quê? Porque já são espíritos mais evoluídos. Enquanto tem espíritos encarnados em religiões eficazes, em religiões convincentes e fortes, que fazem o que não devem, tem outros em religiões frágeis em termos de conteúdo, mas que são exemplos para a própria humanidade. Por quê? Foi Deus que lhe deu o dom da bondade? Por que se deu? Por que não deu para todos? Que é outra questão que eu sempre jogo aqui. Por que Deus estaria dando dons de virtude para uns? E se ele tem a técnica, e se ele tem o método da virtude do bem, por que não aplica em todos? Aí você tem que obrigatoriamente chegar à conclusão que ele está mal intencionado com a gente. Ah, está mal intencionado com meu filho, com a minha filha, está mal intencionado com meu sogro, com a minha sogra, está mal intencionado com meu marido, com a minha esposa. Claro, se ele tem o dom, se ele tem a capacidade e se ele demonstra isso com pessoas virtuosas que aqui aparecem, por quê? Como eu disse, por que não dá o dom de Sócrates, de Platão, de Gandhi, de Irmã Dulce, de Luther King? Por que não dá essas virtudes que ele deu para esses, por que não dá para todos? Ah, porque eles conquistaram. Sim, claro, eles conquistaram, é que está, mas não numa única vida. Como um favelado abandonado, largado na Somália, no Haiti, vai conquistar as virtudes todas numa vida de 30, 40 anos, morreu num tiroteio com a polícia, a culpa dele de ter sido colocado lá foi dele ou foi de Deus que o colocou lá? E como exigir dessa criatura a perfeição, o conhecimento da verdade numa única existência, onde ele foi crivado de bala com 18 anos, 20 anos, fugindo da polícia, ou num confronto daqueles loucos suicidas que acontecem pelo mundo afora? Como você vai entender Deus nisso? Você nunca faria isso com o seu filho, sendo imperfeito do jeito que você é, do jeito que eu sou. No nosso nível evolutivo de inferioridade ainda, nós nunca conceberíamos, permitiríamos isso. Então, como nós vamos atribuir a Deus essas situações? Então, os virtuosos que aqui estão, claro que eles conquistaram as virtudes, claro que eles conquistaram as suas etapas anteriores de inferioridade, e hoje eles estão sendo exemplos. E nós todos, nesse mesmo contexto, estamos compondo essa sociedade, compondo esse grupamento, precisando de informações da verdade de Deus, e não dos livros, das religiões. Não peguem nunca o livro, aqui está a verdade. Pode estar. Quem vai dizer se é ou não é verdade? É o chefe? É o pastor? É o presidente do centro espírita? É o guru? É a sua inteligência, a sua razão, o seu bom senso. Se as coisas estiverem aqui te convencendo, pergunte tudo, questione tudo. Enquanto as igrejas proíbem as perguntas, só deixam as perguntas que convêm, o Espiritismo estimula. Desconfiem dessa verdade. Eles que dizem isso. Olha que boa intenção, olha que escrúpulo. Desconfiem para não aceitar uma mentira. Então, o escrúpulo desses espíritos que trouxeram essas informações visa esse esclarecimento individual para que cada um promova a própria transformação e seja um espírito melhor, um espírito de paz, um espírito capacitado a sair daqui desse planeta e habitar planetas melhores, onde as conturbações são menores, porque os agrupamentos de inteligências nesses novos planetas mais evoluídos sejam mais harmônicos, os espíritos que para lá vão sejam já esses espíritos que alcançaram graus mais elevados. Por isso, nós recomendamos e alertamos de que a doutrina espírita nos dá informações para que nós aqui façamos a nossa parte. Fazendo a nossa parte, nós individualmente estamos tirando proveito da existência, tirando proveito desta passagem por aqui.
Não fiquemos aqui iludidos 80, 90 anos, correndo atrás de ganhar dinheiro, ter fama e ter poder, e no fim termina a oportunidade porque o corpo não aguenta mais e o espírito volta como veio, sem ter tirado proveito pessoal próprio. Viram os dois mendigos, que todo programa praticamente eu vou chamar aqui à lembrança esses dois mendigos de rua que acharam 20 mil reais e devolveram para o dono, e que eu disse aqui que são espíritos superiores moralmente, são espíritos que estavam aqui, que estão aqui em provas e que estão passando em todas elas, passaram na da miséria, do abandono, da humilhação, passaram na do desprovimento de tudo. E quando deram a da honestidade, bom, agora vamos testar a honestidade, acharam 20 mil reais numa sacola, foram lá e devolveram, passaram na prova da honestidade. O que vocês querem mais de uma alma, de um espírito na terra, do que isso, para galgar a superioridade, segundo os olhos de Deus? O que vocês querem mais? Não precisa. Isso então foi um exemplo máximo. Em Petrópolis, essa semana agora que nós estamos, de setembro, aí da primavera, né? Anteontem, um rapaz achou também, varrendo a rua, achou uma porção de cheques de um empresário. O que ele fez? Ele foi lá e devolveu os cheques ao dono e continuou varrendo rua, pobre, continuou honrado, passando nas provas. Olha, exemplos clássicos, exemplos tecnicamente perfeitos com a tese da reencarnação. Não são espíritos de importância social hoje, mas são de importância moral. Eles estão resolvendo os seus problemas. Esses espíritos de mendigos que estão aí dando exemplo, eles são perfeitamente confiáveis de Deus para serem colocados em mundos melhores, em mundos superiores, onde não precisa de grade nas janelas, não precisa de cerca elétrica nos muros, não precisa de cães ferozes para atacar as pessoas, não precisam de tribunais de contas para fiscalizar se estão roubando ou não o dinheiro público. Como você pode imaginar que aqueles dois mendigos, se fossem dois ministros, ou dois senadores, ou dois deputados, dois políticos, iriam roubar o dinheiro do povo? Nunca! É uma prova de evolução moral, é um exemplo para nós outros, que não estamos precisando agora passar pela miséria, pelo sofrimento, pelas privações físicas, e devíamos estar gratos por isso e aproveitando isso, que não estamos passando por essas misérias, por esses abandonos sociais, e estamos fazendo a nossa evolução confortavelmente. Por que não? Não, porque nos iludimos com o mundo, nos iludimos com as vaidades, com as fantasias sociais, nos iludimos com os sistemas aplicados de que o homem tem que ser bem-sucedido. Bem-sucedido é o que é rico, é o que tem um carrão, é o que tem até avião, é o que tem até ilha, é o que tem mansão. Esses são os vistos com inveja pelos ignorantes que estão aqui reencarnados e não entenderam as regras segundo as explicações que estão ao alcance de qualquer um através do livro dos Espíritos. Olhem que maravilha, olha que coisa importante. Então, repetindo, a melhor religião não é a espírita, é que faz homens de bem. Mas para fazer homens de bem tem que ter conteúdo, porque o conteúdo é que vai convencer o indivíduo a ser diferente, a se modificar realmente, e não através do medo, da coação ou da bitola, da rédea que lhe coloquem para lhe conduzir para onde os interesses dos grupos, das igrejas, das organizações que comandam o planeta estiverem lhe endereçando através das rédeas. Prestem atenção, observe, nós temos uma série de questões ali, porque, como disse a Valéria, nós estamos na primavera política, um amor. Se isso continuasse, ia faltar buraco para os políticos taparem, ia faltar hospital falido para os políticos prometerem que agora vão ser hospitais, como os hospitais da NASA, como os hospitais de Israel, da Alemanha. Eu até disse no programa passado, vou repetir, é uma pena que eu vá morrer dentro de pouco tempo, não vá poder desfrutar desse paraíso que vão criar na Terra a partir do dia 1º do ano que vem, né, de 2013, quando nós vamos começar a nova gestão. E vamos comentar isso à luz do Espiritinho, por que não? Vejam lá, Valerinho.
Bom, e a gente estava diante disso tudo, a gente sabe a importância do voto, porque esse compromisso, esse dever que nós temos no presente, ele vai gerar consequências num futuro, né? E por que mesmo assim, Zé Manel, tem tanto engano e o mal ele perdura? É justamente o engano, ele está relacionado com a inferioridade do espírito. Como eu disse aqui há poucos minutinhos atrás, ou segundos, nós somos iludidos pelas fantasias que o mundo nos apresenta. Somos iludidos pelas fantasias sociais. Então, mesmo sofrendo, mesmo penando, muitas vezes nós insistimos no processo errado. Tem muita gente, como eu disse, que parou de fumar, melhorou. Mas melhorou tanto que ele pensou, eu vou voltar a fumar, estou tão bem agora, então ele volta a fumar. Aí vai piorar de novo. Ele para de novo. Aí melhorou tanto que ele volta a fumar. É igual o que emagrece. Poxa, eu já emagreci 15 quilos, estou uma beleza. Então agora eu posso soltar um pouquinho. Vamos tomar um sorvete, vamos comer umas pizzas. Aí começa a soltar de pouquinho a pouquinho. Aí ele vai por semana engordando 100 gramas. Na outra ele engorda 50, na outra ele engorda 80, depois ele engorda mais 500, depois mais 600, depois ele está com 150 quilos de novo. Ah, meu Deus, eu cheguei a perder tanto. Aí volta a fazer dieta. É aquela sanfona? A gente conhece isso, eu também conheço isso. Você fica tão bem, emagrece mais até do que precisava. Você fala, agora eu vou soltar um pouquinho. Podem ver, todo magro hoje, em função do regime, da dieta, vai ser um gordo amanhã de novo. Dificilmente. Quando consegue a vitória. Mas vejam, o sofrimento ele causa um efeito momentâneo. Mas às vezes ele não causa um efeito mais prolongado. Não basta só você conhecer, você tem que ter força de vontade para aplicar. Então as pessoas, é comum, você vê isso em política principalmente, das pessoas que se enganam uma vez, se enganam 2 vezes. Eu tive um cliente, uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa muito boa, já desencarnou, mas ele era muito simples, ele era uma pessoa muito ingênua. E uma vez tinha um programa de televisão aí que vendia a mala da felicidade. Para não fazer propaganda, já acabou, né, baú da felicidade. Eu sei que vendi. Passou uma turma lá na casa dele, reuniu a família dele e uns homens de gravatas, assim, né? E foram lá dizendo que as vendas do negócio estavam baixas aqui na região e eles precisavam de uma pessoa muito importante, uma pessoa conhecida como ele. Aí já mexeu no orgulho dele, na vaidade, né? Uma pessoa assim importante, uma pessoa séria como ele, para dar uma alavancada nas vendas na região. E vieram dizer que ele tirou um carro, na época era uma caravana, aquela caravana bonita, abriram os catálogos para escolher a cor da caravana que ele ia tirar, aí abriram os catálogos, ele chamou a esposa, as filhas e tal, e ficou, mas que tal, escolheram cor para cá, a mulher não queria aquela, achou que e tal, escolheram. Então tudo bem, ele ia receber aquele carro, aí aquilo ia botar na televisão, as vendas iam aumentar. Mas ele, para receber o carro, ele tinha que comprar, parece que 50 carnês, para justificar também. Mas eles iam dizer que o cara não tinha carnê nenhum e tirou o carro, então ele tinha que ter. Aí 50 ou 80, ele quis comprar os 80, ele ia pegar um carro. Então comprou os 80 carnês. E era golpe. Os caras sumiram com o dinheiro dos carnês e ele não tirou carro nenhum. Ele ficou com tanta raiva, ele ficou tão bronqueado, mas ficou injuriado, uma ofensa, uma coisa gravíssima. Passado uns dias, apareceu lá um outro grupo, engravatado, todo mundo vieram, dizendo-se representantes do tal concurso para corrigir aquilo, para acertar aquilo. Deram outro golpe nele, que disseram que agora ele ia se efetivar, ele escolheu de novo, aí trocou de cor, porque achou que a cor do carro deu azar, e enganaram ele de novo. Aí ele queria ver sangue, né? E ele já pensava em vingança sangrenta, e foi enganado de novo. Povo é enganado várias vezes, é enganado às vezes todo dia, é enganado no mínimo toda semana nas loterias esportivas. Sabem que não vão tirar, não vão acertar, mas vão lá porque querem ser enganados. Quando o camarada chega na feira, no mercado, e pergunta para o dono vendedor, moço, esse aipim cozinha? O que ele vai falar? Vocês já ouviram em algum lugar essa pergunta com a resposta diferente da que eu vou dar? Cozinha? Já viram algum barraqueiro dizer, não, isso aí cozinha, mas se deixar 12 horas de molho e 26 horas de panela de pressão. Já viram alguém dizer isso? Não diz, né? Mas se o que pergunta sabe a resposta, por que pergunta?
é para ter cúmplice no erro, é para... Miserável, ele falou que cozinhava e não cozinhou. Você sabia que podia não cozinhar, mas aí você teve em quem descarregar. Não foi você o bobo, o incauto, o imprudente. Foi ele que te enganou, mas você sabia que ele ia te enganar. As promessas que nós estamos vendo políticas, a maioria sabe que é engano. A maioria sabe que é engano, porque já conhece as peças, já conhece o sistema. O que adianta ser assim com o presidente? Nada. Não adianta nem para resolver problemas de mensalão, que hoje nós estamos vendo que as coisas começam a funcionar. Os amigos dos presidentes estão todos lá respondendo, aqueles mais cúmplices da história imoral. Uma delas, que a gente agora está aí, na Berlinda, com ela na Berlinda. Não adianta. Que adianta ser amigo do governador, do vice-governador, do senador, do deputado? Não adianta nada. Todos já sabem que não adianta nada, porque esses homens sempre existiram. E as desgraças, o abandono, as injustiças também sempre existiram. Por falta de promessas, nunca. Porque as promessas não são uma inovação da política agora para essas eleições. As promessas não são inovação de agora. As promessas são tão antigas quanto o mundo. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, começaram as promessas, começaram os pedidos, na primeira carta para Portugal, pedindo emprego para colocar o parente de fulano, cicrano e beltrano, escravizar os índios. Quer dizer, essa história sempre foi a história da humanidade, é a saga do espírito em evolução. Em qualquer época da humanidade que você for analisar, você vai ver as coisas um pouco pioradas para trás e um pouco melhoradas para frente pela tecnologia, pelo avanço da civilização, que é obrigatório, que ele ocorre também, ele ocorre forçosamente. A evolução intelectual provoca uma evolução moral, sim, mas ainda não suficiente para acabar com esses problemas. Então todos sabem, por isso todos se enganam de novo, porque somos espíritos inferiores, somos os artífices do nosso próprio futuro. Por sermos espíritos inferiores, nós estamos eivados de uma coisa chamada egoísmo, que é aquele levar vantagem. Por que você vê políticos corruptos, conhecidamente, reconhecidamente imorais, que são eleitos várias e várias vezes? Eu cito até São Paulo, é um dos estados mestre disso. É o estado mais rico da América do Sul. Então vamos para lá e vamos dar os exemplos da corrupção política, principalmente municipal em São Paulo. Como são flagrantes, municipal e estadual, como são flagrantes os desrespeitos humanos, a corrupção campeante. Por quê? Porque o povo envolvido também na corrupção é o cabo eleitoral do político corrupto. Quando você vê um político que era para estar atrás das grades, fazendo campanha com aquela maior cara deslavada, prometendo aquilo que você já sabe que ele não vai fazer, você também vê ao redor dele, você também vê com as bandeiras dele, desses políticos, você vê pessoas que estão altamente interessadas em que esse corrupto volte. Porque ele voltando, essa pessoa que teve tanta vantagem no governo anterior dele, vai continuar na teta. É a volta à teta, é a saudade do leite. Não importa que ele seja ordinário, você vê pessoas que são mais ou menos de bem, abraçadas e aconchegadas com pessoas que são nitidamente de mal. Mas por quê? Porque o do mal indo, aquele do bem, entre aspas, mais ou menos, ele volta para a teta. Então é por isso. Agora, por que repetem? Porque somos esses espíritos movidos a interesse. Vai dar um emprego para o seu filho, então é esse o melhor candidato. Não é esse. O melhor candidato é aquele que você votar sem interesse pessoal. Aquele que você votar olhando o bem social. O bem da sua cidade, o bem dos seus irmãos. Não é isso que você quer? Volto a repetir o que eu disse no programa passado. Fui contactado por telefone por uma assessoria de um candidato, uma pesquisa, e perguntou: por que o senhor tem para reclamar no seu bairro? Eu falei: não tenho nada. À luz da nossa cidade eu não tenho nada. Porque você conhece, disse eu para ela, para a menina entrevistadora, você conhece aqui em Friburgo, na nossa cidade, um distrito chamado Conselheiro Paulino, os bairros de São Geraldo, de Campo do Coelho, Tinglim, Floresta,
todos esses bairros que nós conhecemos em Friburgo, Córrego Dantas, abandonados, destruídos, largados para lá, o povo sofrendo, o povo passando pelas maiores agruras e dificuldades. Vila Nova, aqui no centro praticamente da cidade, em Duas Pedras, abandonado, casas destruídas, o pessoal se virando, morando aí com parentes, morando entulhados em qualquer lugar, e que se virem. E agora os políticos todos prometem que vão resolver tudo isso, o governador dizendo que vai resolver, a presidente dizendo que não vão resolver nada, porque já vieram aqui dizer isso e não fizeram nada. Pelo contrário, ainda mergulharam a nossa cidade numa série de denúncias de corrupção, de desvio, de processos, um inferno astral. Estamos aqui em Friburgo com 3 prefeitos. Tivemos um eleito que ficou doente, foi acidentado. Tivemos um outro, o vice, que substituiu e foi embargado, foi destituído do cargo por uma série de denúncias que estão aí rolando no Ministério Público, comissão processante atualmente, oriunda de uma comissão parlamentar de inquérito feita, muito bem feita pela Câmara Municipal. Estamos aí com o presidente da Câmara, que hoje é o prefeito interino. Então, uma desgraça total, geral, administrativa, política, moral, uma desgraça geral. Por que nós vamos ser enganados de novo? Porque podemos ser enganados de novo por falta de precaução e cautela do eleitor. Se o eleitor passar a votar pelos seus irmãos, aí sim, foi o que eu disse para a menina. Se for olhar o meu bairro à luz da Suíça, da Dinamarca, da Noruega, eu vou ver que o meu bairro não está igual ao deles. Eu vou ver que a minha rua tem ondulações e buracos. Mas eu não posso reclamar de buraco e ondulação quando eu sei que milhares e milhares de irmãos nossos, de cidadãos friburgueses, estão abandonados, estão sem ter onde fazer as suas comidas, as suas alimentações, estão abandonados, sem água, sem luz, sem casa que tinham, até casas boas, foram pegos pela tragédia de 2011, de surpresa, e perderam aquilo que lhes dava o conforto e a dignidade de uma vida normal e continuam abandonados. Então, eu não podia dizer que meu bairro tinha problema. Não tem problema, não falta luz, não falta água, tem buracos na rua, sim, mas buraco na rua não é problema a essa altura do que nós estamos passando. Bom, eu vou ler aqui, né, no Livro dos Espíritos, na questão 913, que fala do egoísmo, né? A pergunta de Kardec foi a seguinte: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E a resposta dos Espíritos, né? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades, né? Então, os Espíritos são muito claros quando dizem realmente que enquanto a gente realmente não tirar, né, esse egoísmo, não fazer as coisas, ser motivado pelo desinteresse pessoal, a coisa vai ficar do jeito que está. Exatamente, como nós elucidamos. Vejam, queridos telespectadores, como o conteúdo da doutrina espírita é importante. Vocês não vão ler nada aqui antipático. E a forma pedagógica, didática do Kardec, do Leon Hippolyte Denisard Rivail, que aliás nasceu em 3 de outubro de 1804, fica aqui já o destaque para o nascimento de Hippolyte Leon Denisard Rivail, o Allan Kardec, em 3 de outubro de 1804. Isso porque esse programa pode ser reprisado e nós passarmos por 3 de outubro aí, sim, se claro. passar 3 de outubro de 1804, foi quando nasceu o Hippolyte Leon Denisard Rivail, que foi o Kardec, um pedagogo, um filósofo, um sábio, um pesquisador, um espírito superior, que reencarnou para receber esse trabalho transmitido por outros espíritos superiores, coordenados pelo espírito maior que já esteve aqui, que foi Jesus, automaticamente, o espírito missionário, o espírito puro, que aqui esteve reencarnado, o mais puro que aqui esteve, como dizem os espíritos, coordenados nessa falange que transmitiu isso aqui por esse homem que se denominou Allan Kardec.
Então, 3 de outubro de 1804 foi aí a nossa homenagem a Allan Kardec. Mas esse conteúdo dessa obra, da doutrina espírita, é simpático. Como ele fez isso aqui em perguntas e respostas. As perguntas feitas sobre todos os aspectos sociais, sobre todos os aspectos universais, desde do átomo ao arcanjo, as perguntas todas versam sobre isso. Vocês vão ver que não tem nada antipático. Todas as respostas são filosoficamente aceitáveis. Todas as respostas batem com a ciência hoje. Quando se fala hoje em antimatéria, quando se fala hoje em bóson de Higgs, quando se fala hoje em fóton, quando se fala hoje em quarks, quando se fala hoje em neutrinos, quando se fala hoje em todas estas maravilhas que a física e a física quântica detectam, isso já está aqui esclarecido no Livro dos Espíritos, na Gênese, há mais de 150 anos. Então o conteúdo disso aqui é grátis, é dado. Não precisa se organizar, não precisa botar vestes especiais, não precisa ter altares, não precisa ter velas, incensos, não precisa ter guru, nada. É o conhecimento da verdade que Jesus falou. E Jesus lá no Evangelho, na época que aqui esteve, predisse a vinda, profetizou a vinda do Espiritismo. Quando ele diz: vou, mas não vos deixarei sós. Pedirei ao Pai que vos envie um Consolador, que ficará eternamente convosco. Não seria um homem, não seria uma criatura, seria uma doutrina, que ficará eternamente convosco. E dirá o que eu ainda não posso dizer, esclarecer, porque vocês não têm condições ainda de compreender. Em outras palavras, essa é a promessa de Jesus. Esse foi o consolo de Jesus para essa humanidade que ia ficar para cá, mas que não estaria abandonada. Então a doutrina espírita é simpática, elucidativa e esclarece tudo isso. Valéria. Bom, e o processo democrático, ele é realmente o mais correto? O processo democrático é cristão, o processo democrático é universal, é da justiça universal, porque no processo democrático o indivíduo escolhe o seu governante. E isso, segundo a doutrina espírita, que atribui a cada um a responsabilidade de participar na melhora do todo, isso induz a nós concluirmos que seria um absurdo nós nos omitirmos num processo democrático que oferece a oportunidade do governado escolher seu governante. Logo, aquela frase fatal de que cada povo tem o governo que merece, na democracia, isso é a consagração da justiça, a consagração da perfeição do mecanismo social para que a sociedade, para que o homem ou a humanidade em conjunto funcione. É o sistema democrático, não existe outro. Há pouco tempo também uma pessoa me falou assim: mas a miséria e a desgraça que você encontra nos países totalitários, nos países ditatoriais, você também encontra aqui. Vai lá que eu te mostro. Eu falo: mas tem uma grande diferença. Eu já estive em país totalitário e vi a grande diferença. Lá eles têm a miséria, como nós aqui temos a miséria, mas aqui nós temos a liberdade que lá eles não têm. Lá, se eles botarem uma roupa diferente, eles vão presos e vão ter que explicar de onde tiraram aquela roupa, como aconteceu em pessoas de grupos anteriores ao nosso, que levaram ajuda para eles e não foi isso registrado pelo governo. Quando eles apareceram com a roupa diferente, foram chamados pelo olheiro da quadra, que os chamou na responsabilidade, e a explicação teve que partir daqui da organização brasileira para explicar por que eles tinham dado aquelas roupas para eles. Então é muito diferente. Aqui você, miserável, pobre, mendigo, pode subir num caixote na esquina da rua e falar do prefeito, falar do governador, falar do presidente, falar de todo mundo. Você pode fazer isso e até se candidatar e vir a ser um vereador, vir a ser um prefeito, ou vir a ser um presidente da República, como aconteceu com o metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Onde isso acontece nos países totalitários, onde não tem liberdade? O voto nulo, além de uma covardia, é uma rejeição a um sistema que nos dá essa oportunidade de escolher o governante. Eu vi esses dias um adesivo no carro: botem lá 9999 e aperte confirmar, vamos botá-los para fora. Mas não vi lá nenhum endereço, nem nenhuma indicação de onde nós deveríamos procurar os líderes desse movimento para saber deles. E depois?
Vamos eliminar essa gente, mas e depois? Qual a proposta que vocês têm? Não tem proposta? Como a maçonaria, saiu aí, as lojas maçônicas de Friburgo, saíram aí em campanha contra 21 vereadores e a favor de 12. Cadê eles? Onde estão? Qual a solução? E depois? Vamos acabar com a Câmara? Vamos acabar com a Prefeitura? Vamos acabar com o governo? E depois? As coisas não podem ser imediatistas e até insensatas e irracionais. Não pode lavar as mãos, não vou votar. Eu odeio isso. Como odeia? Você tem uma outra proposta? Você tem uma outra solução? Vamos tirá-los todos os políticos que são nojentos, corruptos e safados? E depois? Não é mais inteligente, racional e sensato mudar os que estão lá? Isso sem excluir os que estão lá e são bons, que devem ser reeleitos. São corajosos, honestos, competentes, colocando suas vidas em risco, vidas de suas famílias em risco. Aqui em Friburgo nós temos casos, estão lá na política. Vamos tirá-los? Nunca. Pelo contrário, devemos ficar preocupados em eles não saírem. Mas e os que não funcionam? Vamos tirá-los? Claro, através do voto. Através do voto. Os que estão fazendo campanha para o voto nulo, que é uma estupidez, até porque não vai trazer o resultado que eles apregou, que é de acabar com a eleição e os políticos terem que ser substituídos. Isso não acontece. Os políticos são eleitos pela quantidade, pela maioria dos votos válidos. Nulos e brancos são considerados a mesma coisa e não entram no cômputo dos votos que vão eleger. Então, se todo mundo anular menos uma pessoa, a pessoa em que esse indivíduo votar vai ser eleita. E corrupto vota em corrupto. Logo, se os homens que estão se julgando de bem estão querendo adotar o critério de votar nulo, anular o voto, rejeitar e sujar no sistema que lhes está dando a oportunidade de participar da mudança, se esses indivíduos não têm proposta, eu sugiro até, mudem para Cuba. Lá não tem votação. Mudem para a Coreia do Norte. Vão lá ser mandados por aquele moço que gosta de Disney, de Branca de Neve. Vão para lá, para a Coreia do Norte. Mudem. Lá não precisa votar. Então não precisa anular voto. Vão viver na escravidão, vão viver no cabresto. É isso que querem? Qual a proposta? Tá bem, anulem. Ah, vamos anular porque aí tem que vir novos. Aí sim. Mas vejam, está aí cheio de... Tem vários, está cheio de novos. Não querem políticos? Tirem os políticos. Mas está cheio de pessoas que não são políticas. Vereadores, nós temos mais de 300 candidatos. Será que você é tão puritano, tão dono da verdade assim, que em 300, mais de 300, você não vai encontrar um que mereça o seu voto? É irresponsabilidade do eleitor que fizer isso. É irresponsabilidade, é covardia. É covardia. Porque nós estamos elegendo pessoas que vão administrar a cidade dos nossos filhos, dos nossos netos, dos seus bisnetos, dos nossos futuros e de nós mesmos, quando reencarnarmos, se reencarnarmos aqui. Então, não façam isso. Assumam. É a oportunidade de você fazer a caridade. É uma das maiores alavancas da caridade, o voto. Se todos votarem em homens de bem, aí sim nós teremos bons hospitais, boas escolas, nós teremos segurança, nós teremos boas habitações, nós teremos justiça social, aí sim. E por que não fazemos isso? Vamos rejeitar o sistema democrático? Pensem nisso, pensem nisso. E não façam, não cometam essa loucura de serem contra as eleições. Contra pessoas, tudo bem. Contra políticos, tudo bem. Mas aqueles políticos que enganam. Aqueles que estão aí de novo para enganar. Mas tem os que não são nem políticos. Estão se oferecendo, como eu já me ofereci. E se você não concordar com nada disso, as próximas eleições se ofereça. Participe, não se acovarde. Não queira achar que isso é problema meu, dela, nosso. Não, isso é problema do planeta, isso é problema do cidadão que está aqui para participar. Se o seu candidato perder porque ele é honesto e você votou nele, não se preocupe, você fez a sua parte. Você cumpriu com o seu dever. Enquanto milhares de pessoas não devolveriam o dinheiro que aqueles mendigos acharam, eles devolveram. Quem está certo? Eles ou os que dizem que não devolveriam? Eles. Se você acredita em Deus, se você acredita na eternidade da alma, na imortalidade da alma,
você não pode abraçar doutrinas ou teses furadas, como essa de não participar, para lavar as mãos, achando que agora Deus vai te pinçar e te levar para a administração do céu, porque você realmente se nojou com isso, não se lavou as mãos, anulou voto, foi contra a democracia, aí Deus vai pinçá-lo aqui e levá-lo para o céu. É isso que você está querendo? É isso que você acha? É isso que você pensa? Não sejamos tolos, sejamos inteligentes e corajosos. Assumamos. Nós somos defeituosos, nós somos errados. Assumamos isso, porque quem não assume o erro não conserta. Vai ficar a vida inteira tentando fingir que é um santo, que é um São Francisco de Assis. E, no entanto, não vale nada. É isso que vocês querem? Caiam na real e larguem religiões que ficam iludindo aí. Prensem nisso, analisem isso. E optem por qualquer uma, claro, mas analisem isso. Bom, a responsabilidade é nossa. Vamos terminando aqui com a Fátima, né? De conselheiro, disse que esse programa transformou a vida dela e que ela vê as coisas com mais clareza, que o espiritismo é uma maravilha. Eu realmente tenho que concordar. Um grande beijo e a todos vocês, né? Vamos aí prestar atenção na hora de votar. Eu garanto que eu faço de muitos as palavras da Fátima, que só no telefone para cá, até por causa do horário é ingrato, um horário de manhã, no sábado, as pessoas estão trabalhando, mas durante a semana muita gente assiste no YouTube. Não deixem de divulgar o YouTube, que é o nosso programa assistido no mundo inteiro. Os países mais contactados são Brasil, depois Portugal, óbvio, depois Estados Unidos, depois Japão e depois Itália. São os 5 mais detectados, sendo que nós estamos em mais de 40 países sendo assistidos. Então isso é muito importante. Prestem atenção nisso. Assistam tudo, analisem tudo, pesquisem tudo e tirem as suas conclusões. Hajam pela verdade, não verdade dos livros e das religiões, mas a verdade da natureza, cientificamente irrefutável, incontestável. Essa é a verdade de Deus. Até a próxima. Até a próxima.